Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre carta de solicitação ou reclamação. Número 1. Qual seria o melhor vocativo para usar nessa carta? No livro de vocês tem um exemplo de carta, né? E tá perguntando sobre o vocativo. Aí no caso é a letra D. Número 2. Escreva um possível assunto para a carta. É uma resposta pessoal, né? Mas a sugestão é conteúdos não cobrados na prova. 3. Há algo faltando na parte interna da carta? Se sim, escreva abaixo. Sim, está faltando a assinatura do remetente. Da 4 em diante, eu vou deixar para vocês responderem no caderno de vocês, ou no livro, tá, gente? Agora sobre coordenadas sindéticas e assindéticas, tá? Número 1. Com a Revolução Industrial, século XVIII, um número elevado de pessoas saiu do campo e foi para as grandes cidades. A oração destacada é classificada como, número 1, letra C, oração coordenada assindética. 2. O segundo parágrafo do texto é introduzido por mais. Qual a ideia expressa por essa conjunção? Então, o segundo parágrafo, gente, é introduzido pela conjunção mais, tá? A número 2. A conjunção mais exprime ideia de contraste, oposição. 3. Mas não recebiam um bom salário. A conjunção em destaque pode ser substituída sem prejuízo de sentido pelos termos apresentados a seguir, exceto, letra E, nem. 4. Elabore um período que contenha 2 orações coordenadas assindéticas e uma oração coordenada aditiva. É uma resposta pessoal, vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Vocês vão elaborar um período no qual vocês achem melhor. Classifique a oração sublinhada nos versos a seguir, de autoria de Paulinho da Viola. Número 5, oração coordenada sindética aditiva. Tá? Que é a oração sublinhada. 6. 6 é a opção A, o estilo demarcado pela escritora no trecho em análise caracteriza-se pela A. É a opção A, né? Predominância de orações coordenadas. 7. Leia o fragmento do texto apresentado a seguir e classifique as orações que o compõem. Na 7 passei o pente no cabelo, oração coordenada sintética. Abotoei o colete, oração coordenada assindética, tá? A assindética é quando não tem a conjunção, tá, gente? Enfiei o anel no do dedo. Assindética. E me olhei no espelho. Essa é a oração coordenada sindética. Aditiva, porque tem a conjunção. Conjunção I. Né? E. Tem essa conjunção aditiva. Número 8. Nosso lixo é caro. Gasta energia, precisa de tempo para a decomposição e demanda muito espaço. O período apresentado faz uso de um recurso sintático que estabelece coesão. Trata-se do recurso de número 9. Era 8, gente. Classifique as orações que compõem o período apresentado a seguir. Pretendia falar, entretanto, fiquei mudo. Pretendia falar é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Entretanto, fiquei mudo. É uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Entretanto, é uma conjunção. E a sindética, né, quando tem a conjunção. Da 9 em diante, eu também vou deixar para vocês aqui as respostas, tá bom, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ambiguidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ambiguidade, né? Mas no livro de vocês tem um texto. Vou ler para vocês. Numa pizzaria ao lado da porta de entrada, um cartaz avisava:
não servimos só bebida. Um rapaz entra, lê o cartaz, senta-se a uma mesa e pede ao garçom: por favor, um suco de abacaxi. O garçom esclarece: se você não for comer alguma coisa, não poderei servir-lhe o suco. Você leu o aviso? O rapaz responde: li. Ele é óbvio e por isso inútil. Aí o garçom diz: desculpe, mas você não leu corretamente o cartaz. Aí o rapaz afirma que leu sim e diz: vocês é que não o escreveram corretamente. No texto 1, a disposição das palavras acaba prejudicando o sentido. O rapaz entende de maneira equivocada. Então, gente, esse cartaz ele não está bem claro, né? Poderia ser: a pizzaria não serve somente bebidas, eu preciso pedir algo para comer caso queira beber. A pizzaria serve, além de bebidas, outras coisas. A pizzaria só serve bebidas. Qual das opções que eu li agora vocês pensaram quando vocês viram isso? Eu pensei na número 2. A pizzaria serve, além de bebidas, outras coisas. Eu pensei assim. Na hora que eu li, no momento que eu li, eu não pensei que pudesse ser, né, a primeira opção. Eu pensei que poderia ser a segunda. E no caso, a primeira opção é que, no caso, eles queriam demonstrar, né, que eles queriam fazer com que as pessoas entendessem. Então isso, gente, nós chamamos de ambiguidade. A informação que possui duplo sentido, ela é responsável por acarretar confusão no entendimento, tornando-a um dos maiores inimigos da clareza textual. A ambiguidade ela pode se apresentar de diversas maneiras, como por pontuação inadequada, emprego de palavras desnecessárias, palavras que se referem a termos anteriores. A ambiguidade pode ser tanto um vício de linguagem como uma figura de linguagem. Então, gente, a ambiguidade ela pode ser um vício de linguagem, uma maneira de se falar, ou uma figura de linguagem, uma figura textual de linguagem. A ambiguidade ela será um vício de linguagem quando for usada de forma não intencional, comprometendo o sentido da informação. Por exemplo, a mãe levou o filho para o seu quarto. Então, nessa frase, nós não sabemos se ela levou o filho para o quarto dela ou para o quarto do filho. Então, é um vício de linguagem, tá? Não está bem explicado. Ela teria que colocar a frase teria que estar assim: a mãe levou o filho para o quarto dela ou para o quarto dele, para saber de quem é o quarto. A ambiguidade será uma figura de linguagem quando ocorrer de forma proposital, ou seja, quando for utilizada para trazer expressividade ao texto. Esse recurso é muito usado em textos publicitários a fim de conquistar o público com mensagens irônicas ou com duplo sentido. Tem garoto novo no espaço. Então, essa frase, tem garoto novo no espaço, a gente não sabe se está falando da marca Garoto, né? Da marca de bombom Garoto, ou se está falando do garoto mesmo, né? De um garoto, de uma criança. Então, a propaganda acima usa o duplo sentido da palavra garoto, de forma proposital. É possível, por meio da leitura, chegar a duas interpretações. Garoto está sendo relacionado ao menino e garoto está sendo relacionado à marca, como eu falei para vocês. Tá? E a polissemia ocorre quando uma palavra pode assumir diversos sentidos, dependendo do contexto em que está inserido. Por exemplo, rede social. No livro de vocês tem uma imagem, né? Rede social e o pessoal falando, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. A expressão rede social foi empregada com um sentido diferente. Chega-se duas leituras. Um grupo de interação, né? De interação social na internet. E um tecido usado para se assentar. Uma rede, né? Então, essa palavra tem duplo sentido. É chamado de polissemia. Não esqueçam disso, tá, gente? Há alguns casos que produzem ambiguidade ou duplo sentido. O uso indevido de pronomes relativos, né? O uso indevido de pronomes possessivos, a colocação inadequada de palavras, o uso incorreto de formas nominais, sentido indistinto entre agente e paciente, o uso inadequado entre os pronomes relativo e a conjunção integrante que, a ausência ou inadequação da pontuação. Então, todos esses casos, eles podem produzir ambiguidade ou duplo sentido, tá bom?
E hoje também vamos falar um pouquinho sobre pontuação, sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos utilizados na escrita e que servem para representar as pausas, entonações e melodias características da linguagem oral. As vírgulas e os pontos representam a pausa, o ponto de interrogação e de exclamação, as entonações e melodia. Além desses, outros sinais, como travessão, dois pontos, aspas, parênteses, que serve para ressaltar palavras, expressões ou orações e explicitar o sentido de frases, eliminando possíveis ambiguidades, tá? Por isso que a gente falou um pouquinho sobre ambiguidade antes, para agora nós falarmos um pouquinho sobre sinais de pontuação, para vocês poderem conseguir escrever um pouco melhor, conseguir interpretar melhor, sem causar o uso da ambiguidade. Aí temos o ponto final, a vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula. Todos esses sinais vocês já devem ter visto, dois pontos, reticências, travessão, aspas, parênteses, tá? Ponto final. É o sinal de pontuação que indica a maior pausa e é utilizado para marcar o final de frases declarativas. Como se emprega o ponto final? Ele emprega-se para indicar o final de uma oração absoluta ou de um período simples. Os soldados atravessaram a ponte para finalizar orações independentes dentro de um mesmo parágrafo. De noite, todo mundo tratava de sua vida. Ponto. Parecia que a casa nova mudara o espírito de todos. Ponto. Havia uma alegria na família que não se via há muito tempo. Então, gente, o ponto final ele serve para finalizar orações independentes e também no final de uma oração absoluta de um período simples. Ele é usado também em abreviações, por exemplo, etc., AC antes de Cristo, Senhor, tá? E vírgula. A vírgula ela utiliza-se para indicar uma pausa de curta duração que não marca o fim do enunciado. Ponto e vírgula. Utiliza-se o ponto e vírgula para assinalar uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação ele é utilizado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Por que você se importa tanto comigo? Então, gente, é utilizado para fazer perguntas diretas. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado, temos duas opções, em frases que indicam surpresa, pedido, ordem ou entusiasmo, súplica. Que belo dia, faça tudo o que ele mandar. Após interjeições e vocativos, tenha pena de mim. Ai, bela menina, não me olhes assim. Dois pontos. Os dois pontos, eles marcam a suspensão, da melodia de uma frase e são utilizados para anteceder o início da fala de uma pessoa ou personagem. Por exemplo, a porta abriu-se, um brado ressoou. Até que enfim, meu rapaz. Então, os dois pontos, nesse caso, ele foi utilizado para anteceder o início da fala, Pode ser de um personagem ou de uma pessoa. Porque embaixo, da palavra porta, tem aí o travessão que indica que é uma fala. B. Indicar citação de outrem ou próprio. Tá? Então, os dois pontos, eles são utilizados também para indicar que há uma citação. Dizia o poeta Robert Browning: parecemos tão livres e estamos tão encadeados. Iniciar uma enumeração. Os planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E assim, foi utilizado os dois pontos, para iniciar essa enumeração dos planetas. Para enumerar, para dizer quais são os planetas do sistema solar. Também serve para esclarecer ou concluir algo que já foi explicado. Fizemos o seguinte: escutamos com atenção toda a conversa deles. Reticências. As reticências, gente, elas marcam uma interrupção na sequência lógica da frase e são empregadas principalmente para indicar a exclusão de trechos de um texto. Nesta situação, as reticências aparecem entre parênteses ou colchetes, tá? Então, elas estão aparecendo aí em colchetes,
para excluir uma parte do texto que não houve necessidade de ser falada, tá? Então, essas reticências, né, nesse início de texto, nos mostra que há mais texto aí na frente, tá? E que só foi colocado aí o que importava mesmo. E entre aspas, né, para dizer que é uma citação. Ainda vamos chegar lá, gente. Indicar dúvida, surpresa ou indecisão. Depois de um instante, Carlos lançou lá, entre um rumor de água que caía. Não sei, pontinho, pontinho, né? Talvez, reticências, logo te digo, reticências. Para indicar a interrupção de um pensamento ou ideia. É melhor esperar que o cortejo todo acabe de passar. Aí temos aí, né, as reticências. Travessão. O travessão, gente, ele é utilizado principalmente para introduzir a fala de uma pessoa ou de um personagem, tá? O travessão, então, vocês já sabem. Ele é utilizado, né, para introduzir a fala de uma pessoa ou personagem. Ana olhou para a amiga e disse: "Você está louca? Não faça isso." Então, foi utilizado aí o travessão, né, para explicar o que a Ana, né, olhou para a amiga dela e disse. O que a Ana disse para a amiga dela. Separar, né, também, o travessão também serve para separar orações intercaladas. Por exemplo, Machado de Assis, grande romancista brasileiro, também escreveu inúmeros contos ao longo de sua vida. Então, gente, é usado para separar orações intercaladas ou apostos. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios, tá? Os parênteses, eles são utilizados para isso mesmo que eu acabei de falar, para explicar alguma coisa, né, que não há necessidade de incluir no texto. É uma explicação, assim, a mais, né, um conteúdo a mais, indicações ou comentários acessórios. Igual eu falei agora, existem 2 tipos de pessoas, as racionais, aí entre parênteses está explicando, né, guiadas pela lógica, e as sentimentais, orientadas, né, pelas emoções. Então, tá explicando aqui, ó, existem 2 tipos de pessoas, as racionais, né? Então, tá explicando quais são esses tipos de pessoas racionais. Esses tipos de pessoas racionais são as pessoas guiadas pela lógica. E as sentimentais são as orientadas pelas emoções. Então, o uso dos parênteses, eles são utilizados, né, para isso. Os parênteses são utilizados para isso. Para explicar, para indicar alguma coisa ou para algum comentário a mais que acrescente mais no texto. Vai dar tudo certo. Aí entre parênteses está assim: será? Aspas. As aspas, elas são utilizadas nas seguintes situações: para marcar expressões estrangeiras, neologismos, expressões não incluídas na norma padrão, por exemplo, expressões popularmente ou expressões, né, populares, ou para dar destaque ao nome de obras ou explicações, ou nome de obras, de arte ou publicações. Então, gente, aspas, né, é um sinal de pontuação que é utilizado para marcar, né, expressões estrangeiras. Por exemplo, vou zapear com o grupo da minha escola. É um neologismo, né, gente? Zapear é uma palavra que não existe. Quando diz iés, eu digo iés. É um estrangeirismo. Então, a aspas, ela serve para marcar expressões estrangeiras ou neologismos. E para marcar citações. Por exemplo, no livro de vocês tem um exemplo. Amizade é um amor que nunca morre. Então, foi tirado do livro de Mário Quintana. Toda vez que vocês forem tirar uma citação de algum lugar, um texto de alguém, que não foi vocês que escreveram, vocês devem colocar aspas e, se possível, o nome do autor abaixo ou ao lado, tanto faz. Tá bom, gente? Na nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês pesquisarem na nossa aula de redação em livros e revistas, jornais e revistas, né? Textos e anúncios. E em seguida, vocês vão selecionar alguns fragmentos e justificar o emprego dos sinais
de pontuação aprendidos nessa aula. Vírgula, ponto e vírgula, tá? Vírgula, ponto e vírgula. Tá bom, gente? Não deixem de fazer os exercícios da aula de hoje, nossa prova está chegando. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, se ficou alguma dúvida. Eu sei que aqui pelo vídeo é um pouquinho complicado, né? A gente não tem a comunicação direta, mas vocês podem me perguntar quando tiverem dúvida, tá bom? Não guardem a dúvida para vocês, mandem para mim, tá bom? Façam os exercícios. Esse trabalho de redação entregue na escola, porque tá valendo ponto, tá bom, gente? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.